Agora a gente vai falar sobre a operação do GAECO e a ex-prefeita de Brejo do Piauí, Márcia Aparecida da Cruz, o irmão dela, Emídio Pereira da Cruz, que foi chefe de gabinete da ex-prefeita, foram presos ontem durante uma operação do Grupo Especializado do Ministério Público, que investiga o crime organizado GAECO. Um vereador do município está sendo procurado também pela polícia. A ex-prefeita Márcia Aparecida da Cruz e o irmão dela, Emídio Pereira da Cruz, estão entre os presos. Um vereador está foragido. Brejo do Piauí, a 423 quilômetros de Teresina, é um dos 6 municípios alvos da Operação Poço Sem Fundo. O Ministério Público, através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, investigou uma organização criminosa suspeita de desvio de recursos na construção e manutenção de poços. Entre 2013 e 2017, o prejuízo aos cofres públicos teria chegado a 3 milhões de reais. A empresa contratada para fazer tais poços, ela está relacionada com o empresário, e vereador Fabiano de Brejo do Piauí, o qual utilizava outras pessoas como laranja para conseguir esses contratos com o município, fraudando assim um procedimento competitivo da licitação. A Polícia Civil prendeu 5 pessoas. Foram expedidos 11 mandatos de busca e apreensão. O grupo é investigado por corrupção, lavagem de dinheiro, fraude em licitação e crimes contra a administração pública. O vereador Fabiano Feitosa Lira está sendo procurado pela polícia. O advogado do vereador Fabiano Feitosa, do PRTB, informou à nossa produção que ele vai se apresentar ainda hoje à polícia aqui em Teresina. E aqui no estúdio, nós vamos conversar agora com o promotor José William, que compõe o GAECO, conversa com a gente sobre essa operação. Ele que é o promotor da comarca de Canto do Buriti, Brejo do Piauí é termo judiciário dessa comarca. Doutor William, bom dia. Bom dia. Bom, quanto tempo de investigação até chegar a esse esquema fraudulento? Pelo menos 3 anos de investigação. Baseado em alguma denúncia? Ou na verdade, o Ministério Público agiu de ofício? Na verdade, desde 2012, esses contratos relacionados aos poços artesianos da cidade de Brejo do Piauí já são investigados. Ou seja, nós podemos colocar aí por volta de 6 e poucos anos. Bom, e em quanto tempo o Ministério Público prevê que esse esquema funcionou efetivamente? Quanto foi desviado dos cofres públicos? Ainda essa fase ainda está em investigação, porque uma coisa bem preliminar. Esses poços, eles foram um total de poços em 13 comunidades lá da cidade de Brejo, foram cavados ainda no ano de 2012. Na época que a ex-prefeita Márcia Aparecida, ela era secretária de administração do Edson Ribeiro, que é atual prefeito da cidade. Na época ela era secretária de administração e recebeu um convênio do governo federal e foram cavados esses poços na zona rural. Então, a partir de então, ela foi eleita prefeita em 2013, sucedendo acredito que tio dela, tio Oprime em segundo grau. Ela o sucedeu e ficou prefeita entre 2013 e 2016, quando não conseguiu a reeleição. E aí, nesse período, foi que ela fez contratos de manutenção dos poços, que já tinham sido cavados através desse convênio do governo federal. Foi aí que começou o desvio? Aí que começou o desvio. Na verdade, ainda assim, está em fase ainda de analisar se o próprio contrato com o governo federal não foi fraudado. Não fraudado de desvio totalmente dos recursos, até porque os poços foram cavados, mas se não houve superfaturamento. Nas licitações já? Na segunda, a parte de ter cavado os poços ainda se está em análise. A parte da manutenção dos poços, essa ficou caracterizado que houve pelo menos 2 irregularidades, fraude em licitações, superfaturamento, e há indício de que também os serviços sequer foram prestados. Bom, e a emissão de notas frias também envolvendo empresas que foram investigadas pelo Ministério Público? Sim, há pelo menos o envolvimento de pelo menos 3 empresas nesse esquema. E empresas que estão envolvidas não só nessa operação específica em face da ex-prefeita de Brejo do Piauí, mas as investigações continuam, até porque essas 3 empresas, elas têm ramificações. Elas trabalham em outros municípios, fases que ainda estão em processo de investigação. São empresas, tem uma empresa especializada em licitações, em organização de processo licitatório, do senhor Carlos Alberto Alves,
que foi preso, é um dos presos. Ele era considerado um operador do sistema, principalmente dos sistemas de licitação do TCE. O segundo, vereador Fabiano Lira, que foi determinada a prisão dele não como vereador, mas como empresário, que é responsável pela maquiar todo o sistema, e a empresa VSP, que essa era responsável pelo fornecimento de notas fiscais frias. Doutor Willian, o senhor disse que essa investigação continua, a possibilidade de expedição de novos mandados de busca, apreensão e de prisão ainda dentro dessa operação? Acredito que em outras fases, até porque em relação à pessoa de Márcia Aparecida, em relação a Brejo, do Piauí, possivelmente as investigações já estão encerradas. Nos próximos dias será passado o caso ao Poder Judiciário, possivelmente com denúncia, com ou não requisição da conversão das prisões temporárias em prisão preventiva, que ainda não está definido, mas certamente essa fase já será apresentada ao Poder Judiciário em forma de denúncia, já dá início a um processo criminal. Em relação às demais fases, essas continuam sigilosas, mas podendo ter novas operações da mesma natureza. Doutor José Willian é promotor de justiça na cidade de Canto do Buriti, abrangendo aí a cidade de Brejo do Piauí, que é nas proximidades, e o GAECO, que é esse grupo do Ministério Público que investiga organizações criminosas, ele está presente em todas as comarcas. Onde existe o Ministério Público, existe também o GAECO com esse tipo de investigação, né, doutor José Willian? Então... O GAECO, muitas pessoas até perguntam, não entendem bem o que é o GAECO. Na verdade, o GAECO é um órgão operacional, hoje coordenado pelo promotor Rômulo Cordão, um excelente promotor, um dos melhores quadros que nós temos no estado do Piauí, mas o GAECO ele não funciona independentemente, ele funciona em coordenação com os outros órgãos. A Polícia Civil, por exemplo, do estado do Piauí, através do delegado-geral Lúcio Queico, tem dado todo o apoio necessário, inclusive com a independência para os próprios delegados de polícia, o delegado local que foi responsável pelo nosso apoio desde o início. O GAECO funciona mais como órgão de coordenação entre todas as instâncias responsáveis pela investigação. Obrigada, doutor José Willian, pelas informações. Boa sorte no trabalho. Bom dia para o senhor. Bom dia.